olhar para trás. Pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Pois quem no arado põe a mão, trabalha certo e perto, tem serviço e profissão. Lança semente e espalha pelo chão. Plante tua terra. Faz o teu trabalho, tua guerra. Em Cristo põe a vida, não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Pega a palavra, ensina o teu mostre tua vida. Faz as boas obras tua vida. Tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado, pode olhar para trás. Pode olhar para trás. Pode olhar para Ok, muito boa noite. Aqui estamos mais uma vez pela graça do nosso Deus e vamos ter um tempo agora com a palavra aberta. Eu creio que Deus está falando conosco nesses últimos dias e comunicando seus pensamentos conosco. E é um privilégio para nós, como filhos de Deus, ter um tempo onde nós podemos alimentar a nossa fé com a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus em nossos corações. Que privilégio que nós temos, como filhos de Deus, poder nessa noite, hoje, 16 de setembro de 2020, poder pensar com Deus. Isso é um privilégio para cada um de nós que somos nascidos de novo. Amém? Sabe, interessante para nós considerarmos nessa noite, o versículo nosso chave aqui nessa noite é Salmo 119, versículo 11. O salmista diz o seguinte, Salmo 119, versículo 11. O salmista disse: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guarda no coração a tua palavra, as tuas palavras, para não pecar contra ti. Sabe, amados irmãos, nessa noite nós podemos guardar a palavra de Deus em nossos corações, pela fé, porque ela realmente alimenta a nossa fé, né? Mas sabe como é fácil para nós como filhos de Deus viver na incredulidade. Viver na incredulidade.
Às vezes, caímos por não estarmos com nossa fé alimentada com a palavra de Deus. Todos nós estamos sujeitos a ter momentos, né, momentos difíceis, momentos quando, né, nós não estamos entendendo muito bem as coisas que estão acontecendo à nossa volta. E sabe, a falta da palavra de Deus nos fazem andar incrédulos no nosso dia a dia. E muitos acabam desviando dos caminhos que Deus tem estabelecido para as suas vidas. Nessa noite eu queria que nós pensássemos um pouquinho sobre isso. Podemos viver pela fé ou viver na incredulidade. Podemos viver pela fé ou viver na incredulidade. Um ou outro é o resultado de termos do que nós temos alimentado no nosso dia a dia. Se nós temos alimentado no nosso dia a dia da palavra de Deus, né, nós vamos andar de fé em fé. Mas se não temos alimentado a nossa fé, não temos alimentado com a palavra de Deus, vamos correr um sério risco de viver na incredulidade. Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito que o que alimenta a nossa fé é a palavra de Deus, é a tua palavra, ó Senhor. Podemos viver a vida espiritual naturalmente, sabe? Talvez você não possa acreditar nisso, mas nós podemos viver a vida espiritual naturalmente. Ao vivermos assim, vamos acabar convencidos de que estamos vivendo por fé, porém fora da vontade de Deus. Isso é o princípio do engano. E muitos dos filhos de Deus estão convencidos, né, que estão andando espiritualmente naturalmente. Esse é um princípio do engano. Não podemos viver uma vida espiritual naturalmente. Não podemos viver uma vida espiritual naturalmente. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, Paulo diz o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Sabe, o homem natural, ele não consegue discernir as coisas de Deus. Aquele que está andando naturalmente, sua vida, sabe, não está sendo alimentado com os pensamentos de Deus, com a palavra de Deus. Esse irmão, essa irmã, sabe, ele corre um sério risco de viver, sabe, na incredulidade. Lembra, nós podemos viver pela fé ou podemos viver na incredulidade. Um ou outro, sabe, um ou outro, e viver pela fé ou viver na incredulidade é o resultado do que nós temos alimentado no nosso dia a dia. Né? Se nós temos alimentado com a palavra de Deus, vamos viver pela fé. Sabe, Paulo disse que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, que para ele são loucuras. No dia a dia, esquecemos muitas vezes de buscar o verdadeiro alimento espiritual. Quantos de nós, nessa noite, ainda não teve um primeiro contato com os pensamentos de Deus revelado na sua palavra? Quantos de nós, isso não é para gerar culpa para nós, amados irmãos. Pelo contrário, é para nós levantarmos a nossa cabeça, levantar a nossa cabeça e buscar os pensamentos de Deus por meio da sua palavra e andar de fé em fé, de fé em fé. Sabe como é fácil para nós viver inconscientemente, né? Para nós inconscientemente vivermos na incredulidade. Todos nós estamos sujeitos a isso. E sabe, isso é pecado contra Deus. Por isso o salmista disse aqui em Salmo 119, versículo 11, guardo no meu coração, guardo no coração a tua palavra, Senhor, para não pecar contra ti. Onde é que nós devemos guardar a palavra de Deus? Em nossos corações. Em nossos corações, nós devemos guardar a palavra de Deus diariamente, para não pecar contra o Senhor, amados. A incredulidade pode impedir Deus de fazer muitos milagres em nossas vidas. Sabe? Entenda isto hoje à noite.
né? A incredulidade pode impedir Deus de fazer milagres em nossas vidas, né? Jesus disse em Mateus capítulo 13, versículo 58, Jesus está escrito que ele não pôde fazer muitos milagres em uma determinada cidade por causa da incredulidade deles, por causa da incredulidade. Em Mateus 13, versículo 58, em Mateus 13, nós estamos sujeitos a viver a nossa vida espiritual naturalmente e assim na incredulidade. E sabe, a incredulidade, todos nós estamos sujeitos de viver assim, fora da vontade de Deus. Não, mas você pergunta, mas como pode isso acontecer? Quando nós não temos um contato com a palavra de Deus, quando nós não alimentamos a nossa fé com a palavra de Deus, nós vamos viver a vida espiritual naturalmente e assim não poderemos conhecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Sabe, Tomé, um dos apóstolos de Jesus, ele andou com Jesus, ele viu os milagres acontecendo, ele teve contato com a própria palavra, sabe, ali o verbo que se tornou carne. Mas sabe, quando Jesus ressuscitou, Tomé estava incrédulo. E o que Jesus disse para Tomé em João 21, versículo 27? Jesus disse para Tomé: não sejas incrédulo, não seja incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, mas crente. Para nós refletirmos, pensarmos sobre isto, né? Não sermos incrédulos, mas crentes, crentes na palavra de Deus, crentes, sabe, confiantes que Deus, ele está no trono, está entronizado e ele comunica conosco constantemente, dia após dia, Deus está comunicando conosco por meio da sua palavra que alimenta a nossa fé. Necessitamos permitir a palavra de Deus penetrar em nossos corações e nos exortar, nos ensinar, nos repreender, nos educar na justiça. A palavra de Deus, ela nos protege de pecar contra Deus. Sabe, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, está escrito: toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Essa é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. São os pensamentos de Deus e revela uma pessoa que está viva e viva para sempre. E essa pessoa é Jesus Cristo. Amados, alguns momentos em nossas vidas, não entendemos os porquês que nada está acontecendo à nossa volta, em nossas vidas. Ficamos muitas vezes a murmurar, a reclamar de tudo e de todos. Ficamos tão concentrados à nossa volta, que não percebemos como estamos agindo e pensando com incredulidade, porque estamos pensando e andando naturalmente. Então, assim vem a incredulidade. Em Salmo 119, versículo 50, o salmista disse: o que nos consola nas adversidades da vida é a tua palavra, ó Deus. Ela nos vivifica. A palavra de Deus, ela nos consola, ela nos vivifica, sabe? Ela nos dá energia para prosseguirmos na fé, de fé em fé, uma fé sólida, não uma fé superficial, não uma fé que é resumida nos finais de semana, no domingo, no sábado e domingo ou na quarta-feira, mas uma fé diária, uma fé alimentada com a palavra de Deus, uma fé que sabe que nos faz mover no sobrenatural, andando de dia e noite nos pensamentos, conforme os pensamentos do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ó amados, onde é que queremos guardar a palavra de Deus? Em nossos corações. Em nossos corações. Como o salmista disse: guardo no meu coração a tua palavra. Guardo, é onde nós queremos guardar a palavra de Deus. Em Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12, né? Jeremias
Deus disse para Jeremias algo tão profundo, né, que é tão prático para nossas vidas e nos dá segurança hoje, 16 de setembro de 2020. Né? Em Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12 está escrito: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Sabe, Deus disse para Jeremias que tem um zelo por sua palavra, ele vela por sua palavra, para que ele a cumpre. Deus tem comunicado sua palavra a nós, e ele é poderoso para cumprir cada uma das suas palavras. E nesta noite, amados irmãos, Deus em Números capítulo 23, versículo 19, está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Sabe, Deus não arrepende do que ele tem comunicado conosco, das suas promessas. São mais de 7.800 promessas de Deus para as nossas vidas, e todas elas têm o sim e o amém de Deus. Quando ouvimos ou lemos a palavra de Deus e guardamos ela no nosso coração, o Espírito Santo comunica conosco, ele nos dá discernimento para que a palavra de Deus se torne prática em nossas vidas, em cada situação que vivemos, a cada dia, a cada momento. Assim vem a fé, vem a esperança. Deus fará o que nos prometera, Deus vai cumprir o que ele iniciou em nossas vidas. E a palavra de Deus, sabe, ela alimenta a nossa fé, e é motivo, sim, de darmos muito glória a Deus. Aleluia! Amados, Deus está presente em nossas vidas constantemente, diariamente. Ele quer comunicar conosco, e ele usa a sua palavra. Em Mateus capítulo 14, versículo 26 a 31, todos nós conhecemos essa história, né? O apóstolo Pedro, ele teve uma experiência incrível, né? Ele estava em alto mar e Jesus veio caminhando por sobre as águas. Nós sabemos a história. E Pedro, quando viu, os discípulos de Jesus, quando viram Jesus caminhando por sobre as águas, eles pensaram que era um fantasma. E Jesus disse: não temas, sou eu. E Pedro tomou uma iniciativa incrível. Pedro era um perito da pesca, um homem que viveu a maior parte da sua vida em alto mar. Pedro conhecia o que era uma tempestade em alto mar. Ele sabia quando a ventania batia de forte contra os seus barcos. Ele já tinha tido experiências. E sabe, ali está Pedro, e naquele barco, e ele vê Jesus andando por sobre as águas, e ele pede: Senhor, se és tu mesmo, permita que eu vá até o Senhor. E Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro colocou seus pés sobre as águas, e começou a caminhar sobre as águas. Que experiência fantástica para Pedro. Ele focou seus olhos em Jesus Cristo e começou a andar por sobre as águas. E sabe uma coisa interessante? É para nós andarmos, sabe, com os olhos focados em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É para nós manter nosso foco em Jesus Cristo em todas as situações, guardando a sua palavra em nossos corações, para não pecar contra o Senhor. Sabe, Pedro, ele começou a andar por sobre as águas, mas ele tirou o foco de Jesus, ele tirou os olhos de Jesus e colocou no vento que estava batendo contra o barco, naquela ventania que estava movendo para um lado para o outro, né, as ondas. E Pedro, sabe, ele começou a naufragar, ele começou a afundar. E sabe, quando ele começou a afundar, ele gritou: Senhor, socorre-me. E o que aconteceu? Jesus estendeu a sua mão e pegou Pedro e colocou ele no barco. E Jesus disse para Pedro: ó homem de pequena fé, por que duvidastes? Oh, amados, quando nós duvidamos das promessas de Deus,
nós estamos andando na incredulidade. E isso impede-nos de desfrutar dos pensamentos de Deus. Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a naufragar. Ele começou a afundar. E logo ele gritou: Senhor, socorre-me! E Jesus estendeu suas mãos e colocou Pedro no barco. Quando tiramos os nossos olhos da palavra de Deus e colocamos nas situações das quais nós estamos vivendo no dia a dia, iremos naufragar na fé. Iremos naufragar na fé. A incredulidade será real em nossas vidas. Necessitamos, amados, guardar a palavra de Deus em nossos corações para não pecar contra o Senhor. Jesus diz: ó homem de pequena fé, ó homem de pequena fé, não sejamos homens e mulheres de pequena fé. Pelo contrário, vamos manter nosso foco na palavra de Deus, em Jesus Cristo. Vamos manter nosso foco, vamos alimentar nossa fé com a palavra de Deus dia a dia. Vamos guardar a palavra de Deus em nossos corações. O Espírito Santo vai usar a sua palavra para nos edificar, para nos exortar, para nos ensinar, para nos educar na justiça. Deus ama comunicar conosco os seus pensamentos, e só assim nós vamos andar e compreender e discernir qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Sabe, amados, talvez nessa noite, nesse momento, você não esteja muito bem com Deus. Parece que está faltando alguma coisa. Talvez esteja se sentindo estranho. Isso acontece em nossas vidas quando esquecemos de contemplar a palavra de Deus no dia a dia, como realmente ela é, a palavra de Deus. Sabe, Paulo disse aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, Paulo disse: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Sabe, o pessoal, os irmãos de Tessalonicenses, de Tessalônica, guardaram a palavra de Deus em seus corações. Aí veio, o Espírito Santo usou a palavra de Deus e veio a praticidade da palavra de Deus. E eles receberam a palavra de Deus com alegria. Com alegria, Paulo diz: olha, nós incessantemente damos graças a Deus por vós, que tem recebido a palavra de Deus com alegria, não como palavra de homens, mas sim como ela é, a palavra de Deus. E eles têm guardado a palavra de Deus nos seus corações, e o Espírito Santo tem usado para que ela seja prática na vida desses irmãos de Tessalonicenses, né? Aqui como está no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, versículo 3, eles deram as boas-vindas com alegria à palavra de Deus, e o Espírito Santo fez prática na vida deles, porque a palavra de Deus, Paulo diz, está operando eficazmente em vós, os que credes. Eles estavam andando de fé em fé. Eles receberam a palavra de Deus como ela realmente é. Eles estavam alimentando a fé com a palavra de Deus. Então, isso é um princípio para com as nossas vidas, para que nós conheçamos qual seja a boa e a perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas no dia de hoje. Amados, em Salmo 119, versículo 159, está escrito, o salmista disse: considero em como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. Vivifica-me, deixa Deus te vivificar nessa noite, deixa Ele te dar uma nova energia na sua vida. A palavra de Deus é o verdadeiro alimento para cada um de nós. Não sejamos incrédulos, mas crentes da palavra de Deus, confiantes
no Deus de Israel, porque Deus está fazendo algo maravilhoso em nossas vidas, e a sua palavra pode tornar, sabe, operar eficazmente em nós, porque o Espírito Santo vai usá-la, porque nós temos guardado a palavra dele em nossos corações, e isso vai tornar prático em nossas vidas, no nosso dia a dia. Amados, não sejamos incrédulos ou mais crentes. Você e eu, nós podemos viver de fé em fé, ou podemos viver na incredulidade. Um ou outro é o resultado do que nós temos alimentado no nosso dia a dia. Sabe, amados, Hebreus capítulo 4, versículo 12, um versículo muito conhecido para nós. Nessa noite está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até um ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Onde é que nós temos guardado a palavra de Deus? Em nossos corações. O salmista disse: guardo a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Onde aqui a palavra de Deus em Hebreus 4:12, ela é como uma espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Nós deixemos a palavra de Deus penetrar no mais profundo do nosso íntimo e e trazer a cura, nos curar, sarar as nossas feridas, nos restaurar e nos transformar de dentro para fora. Deixa a palavra de Deus, ser um ponto de referência em nossas vidas, no nosso dia a dia. Por isso, amados, devemos guardá-la em nossos corações, para não andar na incredulidade, e sim de fé em fé no nosso dia a dia. O salmista disse em Salmo 119, versículo 11, guarda a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Você e eu podemos andar de fé em fé, ou andar na incredulidade. Um ou outro é o resultado do que nós temos alimentado no nosso dia a dia. O que alimenta a nossa fé é a palavra de Deus. Se você não tem tido um contato com a palavra de Deus hoje, busque, vai ler a palavra de Deus, alimenta a sua fé. Pensa com Deus. Deixa o Espírito Santo usar a palavra de Deus para te edificar, para te exortar, para te ensinar, para te corrigir, para te educar na justiça. Deixa a palavra de Deus te promover nessa noite. Não desista de ter um tempo de devocional com a palavra de Deus aberta. Deus quer comunicar com você e comigo os seus pensamentos nessa noite, nesse momento. Amados, talvez você está me assistindo nessa noite, nesse momento, e ainda não tem certeza da sua salvação. Eu quero falar algo para você nesse momento. Jesus Cristo, ele veio aqui com um propósito eterno. Ele veio para morrer, e morrer pelos nossos pecados. Ele abriu um novo e vivo caminho até o trono da graça, por meio do seu sangue derramado na cruz. Ele gritou: está consumado. Ele consumou a obra. Tudo que era necessário ser feito para que você e eu pudéssemos ter a garantia de vida eterna, Jesus fez na cruz. Não seja incrédulo. Confie na palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Igreja não salva ninguém. Religião não salva ninguém. Nenhum santo salva ninguém. A única pessoa que pode salvar, que tem o poder de nos salvar, é Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Não existe outro meio, não existe um atalho, não existe outro caminho.
A Bíblia é clara, é a palavra de Deus. Jesus diz, eu sou o caminho, ou seja, o único caminho. Eu sou a verdade, ou seja, a única verdade. E Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse em João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Nessa noite, se você ainda não tem certeza de ter vida eterna, não deixe para amanhã. Confie em Deus, confie na sua palavra nessa noite. Paulo disse em Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Sabe, pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de obras, é dom de Deus. Efésios 2, 8. Então entregue a sua vida neste momento a Jesus Cristo pela fé. Esse é o alimentar da palavra de Deus. Ela gera convicção em nossos corações. Se você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, entrega neste momento. Fala com Ele agora, neste momento, onde você está e como você está. Fala assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sem o Senhor não sou nada. Por favor, entra no meu coração, me salva, me faz uma nova pessoa. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, sabe, a palavra de Deus diz que nova criatura é. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E mais, 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, está escrito, quem tem a vida, tem. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibas que tendes a vida eterna. A todos vós que credes no nome do Filho de Deus. Então, neste momento, você tem a vida eterna. Você é uma nova criatura. Sabe, se você orou assim pela primeira vez hoje com entendimento, fala comigo aqui no privado, fala, pastor Geraldo, eu orei, recebendo a Jesus como Salvador. Terei maior alegria em poder te servir nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa te dar sabedoria, que Deus estenda sobre a sua vida, sobre a sua família, as suas mãos e te dê paz, te dê graça sobre graça nesse tempo difícil, que Deus possa fazer infinitamente mais na sua vida, na sua família, que sabe que você jamais desista de andar com Deus, que você possa alimentar diariamente dos pensamentos de Deus e desfrutar dos pensamentos de Deus, porque Deus, sabe, Ele fez algo maravilhoso em nossas vidas. Ele estabeleceu um marco, um novo caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Amados, nesta noite, desfruta da pessoa de Jesus Cristo, esse nome que está acima de todos os nomes, esse nome que nós podemos chegar diante do trono da graça e clamar. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe ricamente neste momento, no nome glorioso de Jesus Cristo. Que eu oro, amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço para você. Deus abençoe sua família, sua vida neste momento, em nome de Jesus. Amém?